Eu espero sinceramente que você esteja se sentindo bem, feliz na presença do Senhor. Que nesta manhã a graça de Cristo te abrace. A graça produz paz. Por isso que é uma saudação muito comum entre os cristãos, graça e paz. Porque a graça é como se fosse o abraço de Jesus na gente. E o que esse abraço produz? Paz. A fé é o abraço da gente em Jesus. É aquele abraço que recebe o que Deus nos oferece. Uma outra analogia, a graça é um favor imerecido, é um presente de Deus para a gente. E a fé é a mão que recebe esse presente. Por isso, nós somos salvos pela graça mediante a fé. A fé, a graça, ela está disponível para todos. Jesus morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas ela só é eficiente para aqueles que têm fé. Entende? É suficiente para todos, mas é eficiente ou eficaz apenas para aqueles que têm fé. Por isso que Jesus disse assim, olha, aquele que crê em mim, fé, ainda que morra, viverá. Graça. A graça produz vida e vida abundante. Jesus Cristo veio para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. E a cada momento que temos o privilégio de nos reunir, como nesta manhã, nós temos a oportunidade de aprendermos dele, de conversarmos com ele, de corrigirmos o que precisa ser corrigido a partir da palavra dele, porque, afinal de contas, é tudo sobre ele. É tudo por ele, para ele. Nós vivemos aqui porque em seu amor ele nos deu a oportunidade de sermos alcançados. E se antes nós éramos avessos a Deus, o seu amor nos atraiu. E agora a gente vive para ele. E se quisermos usar uma passagem bíblica e falarmos como Paulo, nós poderíamos dizer, se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia. O texto para a reflexão desta manhã, depois eu vou falar um pouco mais sobre o pastor Luciano, que nos acompanha, a minha atividade também na igreja, por onde nós já tivemos o privilégio de servir. Mas, nesse momento, vamos voltar a nossa atenção à palavra. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do verso 13. Senhor, nós precisamos de Ti, precisamos que o Teu Espírito nos ajude a compreendermos as lições preciosas da Tua palavra. Nos ajude, Senhor. Que o abraço do Senhor seja percebido por cada um que está aqui nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Acompanhe comigo a leitura a partir do verso 13. Capítulo 24, verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Antes de continuarmos, eu preciso explicar para você quem eram esses 2 e o que eles estavam fazendo e quando estavam, para que você se situe e entenda bem o texto. Era um domingo pela manhã, e quando esse texto começa a dizer assim, 2 deles, quer dizer 2 discípulos de Jesus. Eles saíram de Jerusalém no domingo pela manhã, após a morte de Jesus, que ocorreu na sexta-feira. Então, eles começaram uma caminhada de 11 quilômetros. E aí você agora, com esse entendimento, você vai poder compreender o restante do texto.
No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele mesmo lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era quem iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Se você puder, mantenha sua Bíblia aberta e vamos conversar um pouco sobre isso aqui. Já falei a vocês que eles fizeram uma caminhada incrível. Saindo de Jerusalém, eles começaram a voltar para a sua casa, que ficava numa vila chamada Emaús. 11 quilômetros de caminhada. Eu já sei que alguns de vocês são atletas, gostam de exercício físico, alguns de bike, essas coisas. Não sei qual foi o máximo que você já caminhou. Eu, há muitos anos atrás, tinha 20 e poucos anos, eu fui até a Chapada Diamantina. Eu escutei alguém dizendo que eu sou velho aí, mas tudo bem, viu? Há alguns anos atrás, eu fui até a Chapada Diamantina com um grupo de mais ou menos umas 12 pessoas. E nós passamos 4 dias caminhando. Ao final daquela caminhada, o guia disse que nós caminhamos 72 quilômetros. Eu não medi, vou pela palavra dele. Mas o certo é que nós andávamos durante o dia, conhecendo ali as paisagens da Chapada Diamantina, com uma barraca, a mochila nas costas e uma barraca, e à noite nós montávamos acampamento e dormíamos. Foi uma experiência fantástica, muito boa, durante 4 dias. Não sei se eu teria saúde hoje para voltar, porque foi desafiador. Mas o certo é que o período que você leva para fazer determinada caminhada depende muito da sua saúde, do seu ritmo, não é? Eu já caminhei com algumas pessoas que a panturrilha chega a queimar porque o ritmo é muito acelerado. Eu não sei qual era o ritmo que eles estavam caminhando, se era um ritmo apressado ou não. Mas o certo é que 11 quilômetros talvez levassem ali 3 horas de caminhada, 4 horas, não sei quanto tempo. Mas eles começaram, 2 amigos. A gente só sabe o nome de um. Qual era o nome dele? Cleopas. Cleopas e o seu amigo começam a caminhar. E aquela não era uma manhã muito boa para eles. Provavelmente estavam muito tristes. Tanto que eles estavam falando sobre o que havia acontecido. Tristes porque estavam decepcionados. Uma coisa que eles esperavam que acontecesse, não aconteceu. E o pior, aquela pessoa que eles tinham colocado fé e confiança, aparentemente os havia decepcionado. Porque eles esperavam que Jesus Cristo fosse o profeta, fosse o libertador de Israel, fosse aquele que deveria libertá-los do jugo romano. Já aconteceu contigo de colocar esperança em algo ou alguém, mas
ser o contrário? Você não conseguir aquilo? Você já ficou triste por causa de uma decepção? Eu já tive algumas decepções. Eu acho que a grande maioria das pessoas já teve decepção. Às vezes a decepção é até com um exame, sabia? A gente vai ao hospital pensando que está tudo bem, faz uma cirurgia, pensa que será maravilhosa, e de repente o resultado não é legal. A notícia não é boa. E a gente fica triste. E em alguns momentos a nossa tristeza, ela se volta até contra Deus. Você já ficou triste com Deus alguma vez? Você já não entendeu a mente de Deus, ou os planos de Deus, e ficou triste? Não é um momento bacana. E naquela manhã, aqueles homens estavam extremamente tristes, decepcionados, a tal ponto que os seus olhos não foram capazes de reconhecer quem havia se aproximado deles. Porque em algum momento, quem se aproximou deles foi o próprio Jesus. E refletindo sobre isso, eu me vi na condição deles. Porque quantas vezes eu já orei e já tive a sensação de que minha oração não havia passado do teto. Já aconteceu com você alguma vez isso? Às vezes a gente ora e parece que Deus não está ouvindo. A gente está passando por uma situação e parece que Deus não está enxergando. Mas o problema está com a gente, não com Deus. Está nos nossos olhos que não conseguem enxergar. Ele está ali do nosso lado. Pertinho da gente. Mas a gente não consegue ver. Percebe? Jesus se aproxima e diz o texto, seus olhos foram impedidos de reconhecê-los. A lágrima da decepção, a lágrima da dor, a lágrima da tristeza. E é possível que você esteja passando por um momento, ou já tenha passado assim. Eu quero te dizer que mesmo que você não enxergue, Jesus se aproximou de você. Ele está do teu lado. Mesmo que você não esteja sentindo, Ele está aí juntinho. Porque Jesus nunca deixa seus filhos sozinhos. Ele não abandona aqueles que creem nele. Talvez até tenha algumas crenças equivocadas. Mas sabe, enquanto a gente enxerga a aparência, Jesus vai ao profundo. Os olhos de Jesus penetram o ser humano. Aquilo que eu e você não conseguimos enxergar, Ele tem a capacidade de perceber. Por isso, hoje, você pode enfrentar, ou estar passando por um momento, consequências até mesmo das suas próprias atitudes, das suas próprias crenças. Mas Jesus sabe que você o ama. Jesus sabe que você quer honrá-lo, que você quer servi-lo. Que o louvor que faz um pouquinho você estava cantando com seus lábios, é porque Ele é digno e você reconhece que Ele é digno. E eu acredito, sinceramente, que Jesus tem senso de humor. E esse texto me prova, em alguns momentos, o porquê eu acho isso. E eu vou dizer para vocês. Jesus se aproxima, e deixa eu te perguntar, Jesus sabia sobre o que eles estavam conversando, sim ou não? Sabia? Mas Jesus chega até eles e, vocês estão conversando sobre o quê? Curioso. Mas Ele queria que eles colocassem para fora isso. Vocês estão conversando sobre o quê? E eles começam a falar, eles até se espantam. Porque percebam que Jesus se aproxima no mesmo caminho de Emaús, ou seja, aquele viajante, até então estranho, estava também saindo de Jerusalém. E eles acham estranho, como é que você é o único que não escutou disso que aconteceu, que não sabe da notícia? Como é isso? E aí ele pergunta de novo,
Que coisas? Percebeu? Versículo 19. Que coisas? Tipo assim, eu também não sei não. Me fala aí. Me conta. Jesus queria ouvi-los. Queria que eles colocassem para fora aquilo que estava do seu coração. Sabe, quando a gente expõe, quando a gente coloca para fora, isso faz bem para a gente. Não é à toa que a profissão de psicóloga, terapeuta é tão valorizada. Porque faz bem. Faz bem a gente falar. Às vezes a gente fala para a pessoa errada, e aí dá ruim. Entende? Aí não é legal. Mas faz bem a gente colocar para fora. E Jesus fala aí, fala para mim. E eles começam a falar. Eles começam a falar tudo que estava no coração deles, toda a esperança que eles tinham, toda a decepção que eles tiveram. A esperança que eles tinham de viverem livres, libertos. E eles colocam para fora. E Jesus vai só ouvindo, só ouvindo. Eles chegam a dizer, olha, a gente até ficou hoje deu até uma pontinha de esperança na gente. Sabe por quê? Algumas mulheres foram de manhã, bem cedinho, lá no sepulcro. E elas viram que o sepulcro estava vazio. E mais do que isso, elas disseram que tinha um anjo que apareceu e disse que nós colocamos nossa fé, nossa confiança, Jesus de Nazaré, ele não está mais morto. Ele está o quê? Está vivo. E olha, não foi só isso não, caro amigo viajante. Outros amigos meus foram e confirmaram que o sepulcro estava vazio. Ele não está no registro bíblico, mas quando eu leio isso aqui, eu entendo como se eles estivessem dizendo assim, mas como nós não vimos, estamos voltando para casa. Ou seja, as mulheres viram, os amigos viram, mas se eu não vi, não serve. Eu até anotei na minha Bíblia aqui, que eles deveriam ser parentes de Tomé. Anotei aqui, parentes de Tomé. Só acreditavam se vissem. Coloquei aqui. Será que a gente é assim às vezes? Você é assim às vezes? Sim ou não? Você lê na palavra assim, olha, eu estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Será? Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aí você vê a confiança do salmista, olha assim, será? Aí você lê nas escrituras, você vai passando, que diz assim, aquele que vir até mim, de forma alguma eu lançarei fora. Será? E a dúvida vem para o nosso coração. E a gente fica com essa mesma síndrome aqui, da dúvida, da inquietude, da falta de confiança, da insegurança no amanhã. Isso vem à nossa mente e a gente fica questionando. E a resposta de Cristo para aqueles homens é a resposta de Cristo a você e a mim, para lembrarmos nos momentos de dúvida. O que foi que Jesus falou depois de ouvi-los falar? Versículo 25. Ele, ou Jesus, lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Duas coisas aqui. Entender e crer. Conhecimento. Uma das três palavras-chave, ou um dos três verbos que são muito usados aqui, é aprender. Acolher, aprender e servir.
Decorei? Aprender. Mas não basta aprender. Não basta entender. Tem que crer. Trazer para o coração. Crer é trazer para o coração para poder viver aquilo que você entendeu. Entende? Você tem uma palavra, um louvor, uma mensagem de Deus para mim e para você. Isso é lindo, é maravilhoso. E às vezes até nos emocionamos através de uma mensagem pregada ou cantada. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu várias vezes de Jesus falar comigo. Assim, através da música, do louvor, através da pregação. Talvez seja por isso que ele tenha deixado escrito, através do apóstolo, está em Hebreus 10, 25, diz assim: não deixem de congregar, quanto mais, como é costume de alguns, quanto mais vocês veem que o dia se aproxima. Congregar é importante por isso, porque Deus fala através da comunidade. Deus fala através da pregação falada, Deus fala através do louvor cantado, Deus fala através do abraço dado, da manga recebida. Deus fala. E aí está a importância da congregação, de a gente estar junto. Mas não basta aprender, é preciso o quê? Crer. Colocar em prática. E esse é um exercício diário. E Jesus responde para eles: como vocês custam a entender e crer. E aí Jesus dá a eles o segredo para mim e para você nessa manhã. O segredo de termos o nosso coração em chama, ardendo de paixão por Jesus, ardendo de paixão por servi-lo, por viver para Ele. Qual é o segredo, gente? E é possível que você esteja num momento que não é muito bom. Aqui está o segredo. Eu vou falar para você. Eu não sei se a sua vida, sua caminhada com Jesus é como a minha caminhada. A sua vivência com Jesus é como a minha vivência. Quantos de vocês já fizeram aqui um eletrocardiograma? Um exame? Ok. Viram ali? Já fez um eletro também? Já fez eletro? Ok. O gráfico do eletro foi oscilando ou foi uma linha reta? Para cima e para baixo? Para cima e para baixo? Para cima e para baixo? Deixa eu te fazer uma pergunta, olha para mim. Você gostaria que tivesse sido uma linha reta? Não? Porque eu já não estaria mais aqui, né, nesse momento. Já estaria dormindo o sono da morte, né? Esse gráfico representa muito a nossa vida. Tem momentos que a gente está tão pertinho de Deus, que parece que Ele está, e de fato está, bem do ladinho, a gente está conversando com Ele face a face. E está tudo bem, a nossa saúde está boa, as finanças estão tudo decolando, os negócios, no emprego, está tudo bem. 5 de dezembro de 2023, eu estava em Teresina, no Piauí. Era manhã, e eu iria me levantar para pregar ao grupo de pastores adventistas que servem naquele estado. Todos os pastores do estado tinham vindo, e eu iria pregar para eles. Poucos minutos, eu recebo uma mensagem no celular, avisando que meu pai havia acabado de morrer. Estava tudo muito bem. E de repente a vida da gente faz o quê? Dá uma guinada. Ou declina. Cai. Tem um problema. Uma dificuldade. Eu levantei para pregar com o coração ferido, partido. Triste. Mas uma convicção de que não importa se nós estamos na parte alta do gráfico ou na parte baixa do gráfico. Se estamos com um sorriso no rosto ou se estamos com lágrimas de tristeza nos olhos. Se a gente está enxergando ou não está enxergando.
Jesus está caminhando do nosso lado. Jesus está caminhando ao teu lado. Sabe, Jesus deu para eles onde tinha que se basear a fé, e não era nos sentimentos. E olha o que aconteceu. Verso 26. Não deveria ou não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na glória? Verso 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito, ou a respeito dele, onde? Em todas as Escrituras. Minha irmã, meu irmão, onde é que deve estar baseada a nossa fé e confiança? No que está escrito nas Escrituras. E é tudo sobre ele. Perceba que ele deu um estudo bíblico àquelas pessoas, aqueles 2 discípulos. Do Gênesis até Malaquias, do que constava a respeito do Messias. Falou tudo que estava ali nas Escrituras. E estava dizendo para eles, olha, vocês estão assim porque vocês não conhecem as Escrituras e vocês não confiam nelas. Entender e crer. Mas mesmo tudo isso acontecendo, os seus sentimentos estarem machucados, o Cristo, ele está vivo. E aí eles chegam na cidade. Quantos minutos de caminhada? Ou quantas horas? Por aí. Eu já vi que eu caminho mais ou menos uns 4 quilômetros por hora, mais ou menos isso aí, varia muito. Meu amigo Luciano, que é atleta, deve caminhar mais. Mas é por aí. Eu não sei quanto tempo, mas eu sei que já estava anoitecendo. A Bíblia diz que já estava anoitecendo. E porque estava ficando escuro, as viagens eram perigosas. E aqui está mais um motivo que eu acho que Jesus tinha um senso de humor bacana, meu irmão. Porque ele diz assim, Jesus, ele diz, em verso 28, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Ou seja, Jesus queria ficar ali naquela vila ou não? Queria. Mas Jesus fez mais ou menos quando você está na casa de alguém, não sei se já aconteceu isso, está chegando a hora do almoço, você está doido que a pessoa te convide para almoçar ali. Aí você diz, estou indo embora. O ruim é quando a pessoa diz tchau, tá, tudo bem. Jesus queria que ele fosse convidado, ele queria ficar ali. Só que ele fez como quem fosse embora, Davi. Como quem fosse seguir adiante. E eu acredito que Jesus ele ainda insistiu. Por quê? Que iria embora. Porque veja verso 29. Mas eles insistiram muito com ele. Ou seja, ele não foi fácil não. Ele realmente, não, eu já vou. Não, rapaz, fica aqui, tal, tem lugar aqui para você. Não, eu já vou. Não, fica, pô, vai ser uma desfeita, fica aqui. E aí, não foi uma pizza, não. Como é o nome do Gabriel, não foi uma pizza. Mas quando eles chegaram em casa, eles pediram que trouxessem o pão. Trouxessem o pão. É possível que eles tenham lavado os pés, era um costume depois daquela viagem longa. Mas tinha uma coisa que era característico de Jesus. A maneira como ele dava graças, partiu o pão. E aí chegou essa hora, chegou o pão. Jesus pegou o pão e olha o que aconteceu, verso 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E no verso 31, então os olhos deles foram abertos. E aconteceu o quê? Eles o reconheceram. Ele deu graças, sabe? Eu imagino eles ficando espantados assim. E Jesus partiu o pão e deu para um, deu a outro. É Jesus,
Eles o reconheceram. E quando o reconheceram, Jesus sumiu. Veja se não está assim. Jesus sumiu. Desapareceu. Jesus tem senso de humor, gente. Porque deixaram aqueles homens desesperados. Como assim? Ele passa essas horas caminhando com a gente. Ele fica aqui, no momento que a gente fica mais feliz porque a gente o reconheceu, ele some. Eu aprendo uma coisa aqui. A fé não pode estar baseada em sentimentos. Porque tem momentos que a gente fica feliz e tem momentos que a gente não fica feliz. A fé tem que estar baseada no que a Escritura diz. Por isso Jesus fez questão de dar a eles um estudo bíblico sobre o que dizia a seu respeito. Tem momentos que está tudo legal, tem momentos que não está. Que Jesus está ali, a gente vê, e quando vê, acontece alguma coisa que tem um problema, e ok, e aí? Mas está escrito. Ele vive. Ele morreu para nos salvar. E Ele irá voltar. Está escrito. Sabe? Aquilo faz eles perguntarem: rapaz, não é que queimava o nosso coração? Quando ele estava expondo as Escrituras? Em outras palavras, não é que é verdade mesmo? A gente aqui estava cheio de problemas, cheio com a cabeça confusa, não estava enxergando por causa dos problemas, mas é verdade. E aqui está o segredo, meu amigo, minha amiga, para a gente se manter firme em meio aos problemas desse mundo. As Escrituras, é verdade. Aqui está o testemunho de coisas que de fato aconteceram. Há alguns que acreditam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia não contém, ela é a palavra de Deus. Há outros que pensam que a Bíblia pode tornar-se palavra de Deus. Quando ela faz sentido para você, ela não pode tornar-se palavra de Deus. Foi Deus que inspirou cerca de 40 homens, de diferentes épocas, a serem conduzidos a uma escrita de sua revelação para nós, para que a nossa vida não seja movida pelos ventos de sentimentos ou de ideologias, mas numa caminhada segura, que pode cair o mundo. Eu e você estamos em paz, porque sabemos em quem temos crido. É sobre Ele. E o convite desta manhã, para mim e para você, é para fazermos como eles fizeram. Eles voltaram imediatamente, após sentirem aquilo. Aqueles mesmos 11 quilômetros, para dizerem àquelas pessoas que estavam ainda em Jerusalém: é verdade, Ele está vivo. Eles voltaram imediatamente, não importando os perigos da estrada, porque à noite era perigoso. Os ladrões que poderiam estar ali. O cansaço, porque eles já haviam caminhado aquele mesmo trajeto, feito aquele mesmo trajeto. Mas eles precisavam dizer às pessoas que é verdade, que Ele está vivo. Que é tudo a respeito dEle. É tudo para Ele. Que Ele é quem merece a glória e não nós. Que Ele é quem é digno de louvor e não nós. De que nós o adoramos em resposta ao seu amor, porque Ele nos amou primeiro. E nós que antes éramos estrangeiros, agora somos chamados filhos e filhas de Deus. Você é uma filha de Deus, um filho de Deus. Você é amado e amada por Deus. E nesta manhã, saia daqui na convicção
de que a sua vida é dele. Você foi comprado e comprada por ele. E mesmo que você não sinta, as Escrituras dizem e garantem que ele está caminhando ao teu lado. Em breve Jesus vai voltar. E aí sim, já não haverá mais dúvida alguma ou variação de sentimento, porque estaremos para sempre em sua presença. Eu te falo com toda a convicção que a melhor coisa que existe nesta terra é caminhar, é viver ao lado de Jesus. E se hoje você olha para Ele e vê os seus braços estendidos, cheios de graça, de amor para te acolher, a melhor coisa que você pode fazer é abraçá-lo com o abraço da fé e receber dele graça e paz. Que Deus te abençoe. Amém.